Alô você, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no meu querido podcast. Uma oportunidade de bater um papo de gestão, um propósito. E hoje nós estamos com o meu querido Pedro, head de comunidades aqui da Sales Club. Muito bem-vindo, meu irmão. Satisfação imensa estar aqui com você, meu irmão. Pô, Brenão, a honra é toda minha quando um cliente que se torna amigo como você e que é um empreendedor tão inspirador, multi-empreendedor, né? Nos convida para um bate-papo, a gente aceita com muita alegria. Tô muito animado para essa nossa conversa. Que massa, meu irmão. E o interessante para a gente demonstrar para aquele camarada que está ali ouvindo a importância das comunidades empresariais, né? O quanto isso impacta não só, né, nas pessoas que participam dessas comunidades, né, como nas empresas daqueles que participam dessas comunidades. Mas eu gosto sempre de, antes de embasar esse processo, eu trazer quem é que está ali na minha frente. E o que foi que ele trouxe, Pedrão, a hoje? Esse camarada que está aqui no Sales Club, porque você é engenheiro químico de formação, né? Então, Isso. é o camarada, o CDF, que já rodou um bocado nesse mundão de meu Deus, né? Já participou de outros empreendimentos. E qual foi a trajetória que te trouxe até aqui, meu irmão? Eu gosto de contar essa história porque ela foi uma trajetória que ela deu uma volta legal aí no mundo e eu diria em outros segmentos, outros setores do empreendedorismo, né? Nossa jornada, às vezes, ela não é linear. Sim. Ela dá várias voltas. Com certeza. E como você disse, né? Eu me formei em engenharia química. Somos colegas, você é engenheiro de Minas. Me formei em engenharia química e ingressei em uma indústria aqui no interior de São Paulo, que faz materiais de construção, transformação de plásticos, materiais de alumínio também, madeira. Sim. Ingressei como trainee. E muito cedo eu ganhei um destaque e fui convidado para ser líder de pesquisa e desenvolvimento. Sim. Então, atuava próximo da engenharia química, mas também da engenharia de materiais. Desenvolvia materiais de construção dos mais simples, como sifões, caixas sifonadas, Sim. grelhas, porta-grelhas, aos mais complexos, como banheiras de hidromassagem, chuveiro elétrico, tomadas e interruptores. E me tornei líder nessa indústria de uma das equipes de desenvolvimento de produto e comecei a perceber que gostava muito de lidar com o produto, lidar com as pessoas. Quando a gente vira líder, você percebe que é mais fácil desenvolver produto do que engajar, liderar e trabalhar com máquina é muito mais fácil do que trabalhar com gente, né? Exatamente. E aí, Brenão, eu comecei a descobrir que eu gostava muito dessa parte também de gerir pessoas e de me relacionar com gente. Sim. Gostava muito de levar os projetos de desenvolvimento de produto, no qual a gente precisava fazer engenharia econômica, cálculo de retorno de investimento. Então, orquestrava muito entre todas as áreas da companhia. Eu precisava buscar informações com o setor de controle de qualidade, de laboratório de matérias-primas, de planejamento e controle de produção. Era o cara que comunicava todo mundo para poder pegar os melhores processos e juntar todo mundo, reunir essa tropa. Desenvolvimento de maquinário de ferramentaria. Tinha que pegar todas essas informações junto com a equipe e transformar isso num projeto de engenharia econômica e levar para uma reunião com o conselho, com diretoria, para apresentar e defender aquele produto. Falava com vendas também, marketing. Eles também tinham que trazer qual que é o preço de venda, qual é a expectativa de venda, de quantas unidades por mês, dá ou não viabilidade. E o momento que eu apresentava ali era o meu lugar de potência, que eu tinha que defender um projeto perante conselho, perante diretoria. Nada simples, né, irmão? Nada simples. E além disso, uma outra coisa que me tirava ao mesmo tempo da zona de conforto, mas também me trazia para uma zona de potência, é quando eu precisava ir para fora da indústria. O que eu quero dizer para fora, Breno? Já dominando a orquestração da gestão de projetos, gestão de pessoas, eu comecei a frequentar reuniões de definição de normas ABNT, reuniões de certificação do Inmetro, algumas de associação de classe. E percebi que eu gostava muito de lidar com essa parte de relacionamento um pouco mais institucional. Sim. Outra coisa que me chamou atenção também foi quando surgiu um grande problema, que era um problema que você pensa assim, poxa, pode te tirar do prumo, mas quando surgiu o problema você pensa, peraí, eu vou aprender com isso aqui e se eu resolver,
eu vou ficar bem com o cliente, né? Isso Sai pode maior dar. em cima disso. A gente sai maior em cima disso. Que foi um problema técnico num produto. Isso, você trabalha com indústria, sabe que Sim, isso pode acontecer. pode acontecer. Não quer dizer que o produto é de má qualidade, né? Mas isso pode acontecer. Mas um problema técnico em um produto que já estava instalado em 1.500 casas de Minha Casa Minha Vida, de um grande cliente. E aí precisei viajar para Sergipe, para Aracaju, para atender em campo junto com o departamento técnico comercial. E percebi com esse tipo de movimento, de dinâmica que me tirava do dia a dia do escritório, Brenão, que eu gostava de me relacionar, que eu gostava de encarar os problemas reais do cliente, ir a campo para visitar, extrair um aprendizado, olhar como ele estava usando o produto, estava usando da forma correta. Isso me preenchia. E aí eu pensei, pô, ou eu me encaixo em uma outra área aqui nesta indústria, ou eu vou para fora e me testo em serviços. Por que não? Sim. Foi aí que eu tomei uma decisão de sair da indústria e me testar em serviços. E tive uma oportunidade para atuar no mercado que o Sales Club atua, de educação empreendedora, educação executiva. E é um mercado que eu estou há quase 5 anos. E estou aqui no Sales Club há mais de 1 ano e meio, atuando à frente da nossa principal comunidade, da qual você é um membro veterano, a comunidade Elite. E é uma satisfação, porque não tem dia igual. Todos os dias eu aprendo um pouco mais com vocês que são membros. A gente bate um papo aqui sobre mineração, sobre a indústria de pré-moldados, sobre a Toca Hub, sobre todos os seus empreendimentos. E a gente nunca deixa de aprender nas interações. Então eu estou nesse mercado há 5 anos, estruturando, construindo comunidades, mas o principal, me relacionando com os clientes, liderando também frentes e áreas, não só do produto, desenvolver a comunidade enquanto produto, mas liderando áreas e frentes de relacionamento com o cliente. Áreas onde a gente realmente se coloca muito à prova, porque quando o cliente adquire um produto de recorrência, como é um produto de comunidades, você sabe bem disso, o que ele está buscando? Retorno de investimento. Está buscando ROI. Ele está buscando sucesso. E a gente é responsável por entregar esse ROI. Sim. Então o desafio é tremendo. É um desafio muito grande que tira a gente realmente de qualquer zona de conforto e zona de segurança. É uma área que eu tenho aprendido e me desenvolvido demais. Irmão, é assim, para quem não conhece, a Elite, a comunidade Elite, né, é uma comunidade aqui do Sales Club, onde a galera aqui do Sales pega na mão, vai junto e orienta o processo de gestão empresarial, de implementação de máquina de vendas. Quer dizer, tem uma série de produtos na comunidade em si que auxiliam dentro do processo de gestão. Então, nós estamos na comunidade Elite, passamos agora para o 2º ano, a gente acabou de renovar o processo, porque, como você mesmo falou, ele transformou, né, não só... Eu costumo falar que esse contexto do Elite Sales, do Sales Club, ele mudou não só as minhas empresas, mas começou com um processo, inclusive, de transformação de vida, né? Que é um negócio muito doido, cara. E assim, a gente teve várias oportunidades de conectar com várias pessoas fantásticas. E o Pedrão é que orquestra essa sinfonia de maneira muito assertiva aqui dentro, né, meu irmão? E eu falo pra você, meu irmão, eu sou muito grato em ter a oportunidade de estar participando dessa comunidade, porque eu entendo da importância dela e como isso pode impactar na vida de várias pessoas que fazem parte dela. Exatamente, Brenão. E qual o ponto de partida, né? As comunidades empresariais, nos últimos 5, 6 anos, elas têm tomado uma dimensão muito grande. Existem várias delas, e cada uma tem a sua vibe, tem a sua identidade, tem o seu propósito. E dos meus estudos, do que eu converso com vocês empreendedores, o que eu percebo? Principalmente que a educação clássica, digamos que a educação regulada, que é muito boa, muito importante que as pessoas estudem, ela deixou uma lacuna que essa educação mais mão na massa, mais prática, que o Sales Club atua, por exemplo, ocupou esse lugar. Sim. E quando o Sales Club ocupou esse lugar, outras empresas também o fizeram, abriu-se uma oportunidade de as pessoas não só virem nos treinamentos, nas imersões de 2 ou 3 dias, para receberem esse conteúdo de empreendedores,
ou mesmo de ex-executivos do mercado que já aplicaram essas práticas e tiveram resultado, mas abre essa oportunidade também dos empreendedores permanecerem no ecossistema. Sim. E quando os empreendedores optam por permanecer no ecossistema ou pedem por isso, nasceram as comunidades. E o grande problema disso, você bem sabe, é realmente a solidão do empreendedor. Sim. Isso, para alguns, pode até parecer um clichê, porque é uma frase que tem aparecido bastante, mas de fato, não só a jornada de um empreendedor, mas de líder também, e eu me pego nessas situações, ela é solitária. Sim. Ela é solitária. Desde o primeiro dia que você se torna um líder e que você sai dos grupos de happy hour, do almoço com a galera. Tem vários grupos, você líder, você diretor, tem vários grupos na sua empresa que você não faz parte. Exatamente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo Entenda bem. isso, que isso é normal. E eu não vou mentir pra você, eu já tentei entrar no grupo, os caras falaram, meu irmão, esquece. Você é o dono da empresa, velho. Você tá doido? A gente tá aqui pra falar de tudo, vou botar tudo aqui nessa brincadeira. Sem não chance. funciona. Falem bem, falem mal, falem de mim. Com certeza, né, meu irmão? Então, o ponto de partida para mim do desenvolvimento dessas comunidades empresariais, sem dúvida, foi essa questão da solidão do empreendedor e a falta de ele encontrar na educação tradicional, na educação clássica, a prática real do dia a dia de quem vive ali. E essas empresas, como o Salesforce, trouxeram essa aplicabilidade, essa mão na massa. E você citou o Elite, né? O Elite ele foi desenvolvido em cima de 3 pilares que se complementam e conseguem gerar esse valor real lá para você na ponta, no seu dia a dia. Que é a educação, Sim. essa educação com um viés mais prático, no nosso caso aqui voltado muito para gestão, vendas e marketing. Frente de comunidades que dá o acesso, você pode citar quantos negócios você já fez aqui na comunidade, né? E a frente de serviços, que é onde a gente realmente pega na mão e ajuda a executar, que a gente tem a implementação da máquina de vendas. Então é sobre estar num ambiente que te engrandece, que te dá, que faz te gerar insights que te provocam a sair do seu lugar comum ali do dia a dia, mas que também te entregam um resultado prático, um resultado real. Então acho que os empreendedores começaram a procurar esses ambientes porque eles se sentiam solitários e sentiam falta de locais que entregassem essa prática mais direcionada. Uma coisa interessante, Pedrão, que você falou aí, cara, quando, por exemplo, o que me encantou no Elite, não só os eventos, porque tipo, quando você chega no 360, quando na época era, né, hoje é o Strategy, mas quando eu comecei era a imersão 360. Exato. E aí você tem a oportunidade do Thiago, o monstro, né? Que é o monstro das vendas. Aí depois você tem a oportunidade do Rafa, e tá ali, que é outro mentor, que é o cara do Growth. Na minha época eu tinha a oportunidade do Léo. O cara das franquias, o cara do franchise, do escalonamento de processo. Então, você tinha meus queridos, por isso que meu negócio é meu querido, porque eu acabo esquecendo o nome do povo. Mas assim, o Luizão, no contexto de governança corporativa. Então, o que acontece? São eventos que lhe trazem muito conhecimento, que lhe traz muitos insights, mas às vezes você acaba não tendo corpo para poder implementar tudo aquilo que você gostaria dentro do processo da imersão. Exatamente. Então, na imersão, você entende, é tipo assim, esse aqui é o paraíso, irmão. É onde você pode chegar. Tá entendendo? Porque você vai ter esses camaradas aqui que vão estar auxiliando dentro da sua operação. Mas aí, quando chega o processo do Elite, é quando o camarada, a galera que pega na sua mão e fala o seguinte, vamos caminhar junto. Exato. Então, nós vamos por aqui. Vamos entender qual é a jornada do cliente dentro da sua operação. Vamos entender o que é que precisa, vamos entender quais são as ferramentas que você já tem, vamos entender o que é que falta, o que é que precisa fazer, como é que a gente vai acompanhar esse processo. E aí vem um processo que eu costumo usar um termo que não é muito comum, acho que nem existe, que é o fazejamento, né? Porque é você planejando e executando, fazendo. Você trocar o pneu do carro com ele andando. Com ele rodando. Porque querendo ou não, a empresa já existia, as empresas já existem, mas tem várias outras excelentes práticas de mercado que ainda não eram implementadas dentro das minhas operações. Uhum. E aí, com o processo do Elite Sales, foi quando eu até comentei em outro momento com ela,
A implementação, por exemplo, da parte de funil de vendas, de CRM, a Giovana, o Lucão, tá entendendo? Por quantos parceiros estratégicos fantásticos tiveram a oportunidade de pegar na mão e falar o seguinte, ó, vamos por aqui que o caminho é esse. Né? Então, quanto de tempo você já ganha, né? Que se eu estivesse fazendo isso sozinho, quanto tempo eu ia precisar para poder chegar onde as empresas já chegaram de maneira tão assertiva? Então, você que não faz parte do Elite, que conheça, velho, vai escalonar o seu negócio. E aí, Brenão, o que você falou é muito importante. E de nada adianta a gente alocar 2, 3 pessoas para estarem contigo, além do acompanhamento periódico dos mentores. Matosão, esqueci dele, porra. Matosão que tá implementando até hoje, acompanha a gente, é o cara cabeçudo ali, viu? O Mateusão é legal. E de nada vai adiantar se você não tiver a disciplina de execução. Sim. E eu cito muito você, o Thiago da Mave, o nosso querido Vitor da Nevone, que para mim são grandes exemplos de execução inabalável. Então não adianta a gente alocar as melhores pessoas do nosso time de consultoria, do nosso time de relacionamento para potencializar as conexões, para fazer você poder gerar mais negócio, se você não tiver a disciplina de execução. Sim. Então, se você não comprar o processo, você vai jogar o teu tempo, a tua energia, o teu dinheiro fora. E por isso é importante, dentro desse aspecto de comunidades, que também ao mesmo tempo são programas de educação, de networking ou masterminds, que o membro use. Então, a gente tem pessoas no nosso time de sucesso do cliente, de comunicação, de relacionamento, que a missão delas é engajamento. Sim. É te trazer pro evento. É te vender todo santo dia. A gente fala que quem trabalha em CS, em Customer Success e em comunidades empresariais, vende todo santo dia. Porque eu preciso te vender a importância, a intencionalidade, o porquê você deve estar no evento, quem você deve trazer junto contigo. Então, além do desafio que a gente tem de estruturar, construir a narrativa, o storytelling do evento, contratar os palestrantes, criar toda a infraestrutura, a gente também precisa fazer esse trabalho diário de vender e de trazer a importância de você utilizar, de você estar aqui. Então é uma coisa que eu chamo muita atenção do pessoal que às vezes está mais frio, que não usa. E a gente sabe que tem alguns fatores externos que podem atrapalhar. Às vezes acontece alguma questão pessoal, né, dificuldade. Não, mas eu vou ter que sair daqui, vou ter que largar 3 dias da minha operação, 2 dias para poder estar lá em São Paulo. Vá. É investimento. Com certeza. Não é desperdício de... Nunca será, né? Você, por exemplo, você estava falando comigo, você está emendando agora uma série de eventos, de treinamentos, vai estar conosco na semana que vem, segunda e terça, que a gente tem o grande encontro da comunidade, que a gente chama de Soul Elite. Você não está... fora da sua operação e sofrendo com isso, porque você, como um empreendedor que já está conosco aí há quase 2 anos, um empreendedor consciente, você criou estruturas que te permitam estar fora, fazendo relacionamento, se aperfeiçoando, né, atuando onde um empreendedor precisa atuar. E isso é um investimento que você está fazendo em você mesmo e no futuro e na perenidade, no legado de todas as suas empresas. Antes de estar aqui no CS Club, Breno era 100% operacional. E Breno percebeu que se Breno estiver no operacional, vai estar no estratégico. Hoje eu entendo que eu tenho que estar 80% do meu tempo no estratégico, 20% no operacional. Exatamente. Porque se eu não direcionar as minhas equipes, quem vai fazer isso? Se eu não pensar na empresa daqui a 5 anos, como é que eu vou ter a perpetuidade do negócio? Exato. Você que dá a visão. Exatamente. O teu papel é esse, é a visão, é o planejamento estratégico, é desenhar qual que é o futuro das suas organizações. E acompanhar o roteiro, ver como é que tá, entender os indicadores e dar autonomia com responsabilidade. Para que aqueles liderados possam exercer o seu papel com maestria. E aí trazer pessoas que têm essa bagagem, que têm esse conhecimento para poder alicerçar esse trabalho de maneira mais fácil. E que te complementam também, né? Com certeza. No que você não tem potência, no que é uma coisa que você ainda está construindo, você traz a pessoa que te complementa ali. Isso certamente também é bem importante. Uma coisa interessante que aconteceu, assim, porque mudou, né? Breno mudou água por vinho, digamos assim, quando sai. Ou do vinho para água. Ou do vinho para água.
depois que o Breno acessou, né, essa camada nova. E foi até um choque de início, porque na primeira imersão o Rafa falou o seguinte, ó, ninguém gosta de ser microgerenciado. Quando você começar a implementar os processos, grande parte da sua equipe vai correr. E aí? E foi o que aconteceu, pô. Mas assim, interessante que eu orava diariamente a Deus pedindo, meu Pai, traz para perto de mim aquelas pessoas que fazem parte do meu propósito. E afasta aquelas que não fazem parte, tá tudo bem. Tudo bem. Entendeu? Então, quantas pessoas tiveram a oportunidade de estar aqui comigo no Soul Elite, nos eventos aqui do Sales Club? Quantos parceiros eu já trouxe aqui e quantos deles continuam comigo? Alguns deles continuam comigo. Outros seguiram o seu caminho e tá tudo bem, meu irmão. Tá entendendo? Exatamente. Porque eu acho que nosso objetivo é transbordar, né? Então, uma coisa que eu vi aqui em outros momentos que é o seguinte, pior do que você treinar um camarada e ele ir embora, é você não treinar e ele ficar. Entendeu? O Velho fala muito isso. Entendeu? Então, tipo, ficou, enquanto foi interessante pra gente, pra ele, enquanto os propósitos estavam interligados. Mas chega um momento que as pessoas têm que seguir o seu caminho e tá tudo certo. Exatamente. É porque também abre vaga para outras pessoas que precisavam encostar, precisavam chegar para poder fazer essa realidade acontecer e alavancar da maneira como está acontecendo. E, porra, quantas surpresas interessantes aconteceram em função disso, velho. Quantas pessoas que chegaram, por exemplo, a Jaque. A Jaque chegou dentro do processo onde ela lidava com pessoas. Hoje, ela, além de estar com pessoas, ela está coordenando a minha equipe administrativa e financeira da XRM. E começou só com gestão de pessoas. Se provou. Demonstrou competência, ganhou confiança. Ganhou confiança. Né? E hoje, meu braço direito dentro da operação. Legal. Entendeu? Então, e o quanto isso impacta de maneira positiva, porque eu tive a oportunidade de trazer Jaque aqui. Ela veio no último Soul Elite. Para conhecer essa metodologia de maneira muito assertiva. Uhum. Então, isso facilitou muito o processo de implementação. Porque assim, exato, foi a pessoa que tem as reuniões com a equipe do Soul, do Elite, que às vezes eu não consigo acompanhar, mas ela tá lá com o Matheus toda quarta-feira. E mesmo que eu não consiga, ela vai estar lá acompanhando esse processo de maneira mais assertiva. Porque às vezes, aquela coisa, né? Breno tem a RM, tem a XRM, tem as viagens. Então, eu não vou mentir para você que eu não consigo acompanhar todas as reuniões. Né? Mas, querendo ou não, eu tenho uma pessoa que está lá acompanhando esse processo, que foi delegada para isso e que vem de maneira muito assertiva. E que está respondendo bem, né? E que está se provando diariamente como uma escolha certa. Com certeza. E um grande diferencial que a gente tem no Elite, Breno, que eu acho isso muito importante, e eu já estive em outras empresas, já trabalhei com outras comunidades empresariais, mas um grande diferencial no Elite é que o Elite ele é como se ele tivesse vários tentáculos, ele tem um núcleo da metodologia, dos 3 pilares de educação, de comunidade e de serviço. Ele tem esses 3 pilares, mas é como se ele fosse tivesse tentáculos que abrem desses pilares e tocam na tua empresa, em todos os departamentos, lógico, com foco em gestão, vendas e marketing, mas tocam e impactam as pessoas, dando oportunidade, por exemplo, de você trazer a Jaque aqui e outras lideranças, né? Sócios que você já trouxe aqui nas nossas imersões, nos nossos eventos. Por que isso é importante? Porque potencializa as chances da gente ter o ROI na sua jornada. Com certeza. Você traz as pessoas para beberem a água que você bebeu primeiro, descobriu aquela fonte, falou, olha, gostei de estar lá, eu vou continuar. E além de continuar, eu vou trazer as pessoas dentro dessa jornada para elas viverem o que eu estou vivendo. E elas entendendo a metodologia, elas vão voltar mais engajadas, mais compradas e vão me ajudar a aplicar. Então, de novo, é um investimento. Você precisa usar e fazer com que as suas lideranças-chave usem. Isso vale para qualquer comunidade empresarial. E o engajamento é outro. Que tenha as entregas para a empresa toda. Quando você traz os seus liderados para participar do evento junto com você, porque assim, querendo ou não é só o evento em si, são 3 dias que a gente tá junto, convivendo. Às vezes, por exemplo, eu vim de carro algumas vezes. Exato. Quando eu vim com a Jaque e o Sebastião, a gente veio de motorhome. Exato. Então a gente vem, imagina, são 20 horas de viagem, você batendo papo, conversando. E eu costumo falar o seguinte, quer conhecer uma pessoa? Lamba sal junto. Passa um apertinho junto. Passa. Tá entendendo? Viagem então, junto, tipo, meu irmão, divide quarto. 30 horas, né? Dentro passar do carro. Aperto. É importante. Aí você conhece a pessoa. Você vai perceber quem reclama, quem não reclama, Exatamente. quem tá entendendo, brother? Então você passar um aperto junto, você vai entender como é que funciona.
né? E outra coisa, o engajamento, porque assim, eu não conseguiria passar para minha equipe, para Jaque, para os outros que vieram aqui dentro do processo, o Ramon, que hoje é meu sócio na Blue House, eu não conseguiria transpassar essa metodologia, esse conhecimento com tanta assertividade como os mentores que estão aqui. Então, lógico, aquela conversa de telefone sem fio, né? Mesmo que eu venha aqui, que eu beba desse conhecimento, que eu esteja à disposição com isso, eu não vou conseguir ser tão assertivo na comunicação para poder passar tudo que eu aprendi aqui para eles. Então, quando eles vêm aqui, o nivelamento da informação fica muito mais fácil. Então, a implementação do processo fica muito mais assertivo. Com certeza, com certeza. Entendeu? E não só isso, né? Os relacionamentos que são criados. Exato. Porque hoje tem parceiros fantásticos dentro da própria estrutura da comunidade elite que hoje viraram parceiros comerciais. Eu tenho aqui, no mínimo, 3 exemplos fantásticos que eu só tenho a agradecer. Por exemplo, eu tenho o meu querido Magno, da URH. URH. Hoje é o parceiro que tem um sistema de gestão de pessoas dentro da nossa empresa. Ou seja, Exato. hoje a gente tinha um outro software quando a gente entrou aqui que acabava não atendendo a gente de maneira tão assertiva. E aí é o diferencial também, porque, por exemplo, hoje eu tenho uma oportunidade de bater um papo com um camarada que é o CEO da URH. Ele tá ouvindo as minhas dores. Exato. Minha dificuldade é essa. Como é que eu consigo de maneira mais assertiva? E o Magno, porra, é um fofo, né, velho? O cara, o camarada ele vai além, né? Ele vai bem além. Ele muito além, cara. É um camarada que só de você conversar com ele, você entende o quanto ele pode alavancar o seu potencial. Muito. E porque ele entende a importância da educação corporativa, Exato. do braço da educação corporativa dentro das empresas. Então, pronto, ponto 1. Trago ponto 2, meu querido Jorge, da Vanguarda AI. Inclusive, um abraço, meu querido, vai estar com a gente lá em Irecê, fazendo um workshop de inteligência artificial para as empresas do grupo. Então, foi outra parceria que surgiu aqui na comunidade. Dentro da comunidade. Eu vou falar do sistema da ponta, que é o Fabrício, que hoje é o sistema de gestão que a gente utiliza na nossa franqueadora, né, que é a Blue House. Sim. Ambientes. Então, sem contar o nosso querido das Catracas, que é o nome dele? Que hoje, Thiago da Mave. Thiago da Mave. É o nosso membro mais veterano aqui da comunidade. Está conosco há 3 anos. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de um Table Meet com ele. Então, as experiências trocadas, não só o compartilhamento dos serviços que foram agregados dentro dessa operação, mas as experiências de cada um dentro desse processo. O quanto a dor que ele sofreu lá atrás, eu não preciso sofrer também, porque eu consigo aprender. Gera um atalho. Entendeu? Exatamente. Então alavanca o seu processo de crescimento de maneira muito assertiva. Exato. E aí a gente reúne a comunidade, né, Brenão? 2 vezes por ano. Segunda e terça agora a gente está fazendo a segunda edição do Sou Elite de 2025. E por que a gente reúne a comunidade? Lógico, para engajar, para aumentar o senso de pertencimento, mas principalmente para que vocês conheçam todo mundo. A comunidade ela é muito dinâmica. Sim. Entram pessoas, saem pessoas. É um fluxo super natural. É o mesmo fluxo que você comentou das lideranças. Sim. Que às vezes elas estão dentro, às vezes elas estão fora e a vida segue. Normal. Quando a gente coloca a amizade continua. Exato. Quando a gente coloca vocês na mesa, a mágica acontece. Por quê? Vocês têm dores muito parecidas. Vocês têm problemas muito semelhantes e às vezes um colega de comunidade, ele te dá um insight que te economiza muito tempo, que vai te gerar um atalho e vai falar: Breno, eu já fiz isso e deu errado. Não sei se você vai querer testar, talvez pro seu segmento seja diferente, mas eu já fiz e deu errado por causa disso e eu aprendi e eu estou te contando o que eu aprendi. Então essa troca de insights ela é tão rica quanto as possibilidades de sinergias, de parcerias e de negócio. É massa demais, cara. O quanto entendo a importância desse processo. E agora trazendo até um contexto mais pessoal, porque foi interessante porque a minha vida ela começou deu um 360, né? Depois que eu adentrei aqui no Sales Club, porque começou com o Léo, né? Quando eu falo Léo, assim, é pros íntimos, um abraço, meu lindo, Leonardo Castelo, o rei do franchise. E começou com o processo dele onde ele falava que não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. Exatamente.
E a partir daí minha vida começou a mudar. Primeiro o Breno saiu daqui do evento. Interessante que eu participei do 360, com 30 dias eu estava aqui de novo participando do mesmo 360. O mesmo evento. O cara fala, porra, você vê 2 vezes no mesmo evento. Eu falei, vim. E o mais interessante é que aquilo que eu peguei no primeiro, no segundo teve vários insights, que da primeira vez eu escutei os mesmos palestrantes, trazendo o que seria o mesmo conteúdo, mas as pessoas que estavam participando do evento, que fizeram a diferença do evento, com as dúvidas, e aí surgiram outros insights completamente distintos. Né? Então, foram 2 eventos consecutivos que começaram a vários gatilhos mentais de mudança. O Breno sai daqui, ficava lá embaixo com o Thiagão, na época, fumando um cigarro. Então, o Breno já sai daqui e para de fumar. Gente, rapaz, esposa, como assim? Eu falei, pois é, esposa. Vamos tornar o CPF forte, academia, atividade física, vamos mexer isso aí. Com 30 dias, Brenão sai pra comemorar o aniversário de casamento, sai carregado do restaurante. Ai, que negócio feio da bexiga, velho. Né? Aí eu falei, pronto, era o gatilho que faltava. Brenão agora parou de beber. Aí, ou seja, de setembro, outubro, novembro, 3 meses de solite, o camarada deixou de fumar, deixou de beber. Eu comecei a fumar com 14, 15 anos de idade. Muito tempo, né? Uhum. Eu comecei a beber com 13. E não é fácil, são hábitos que estão arraigados ali, né, no seu dia a dia, e não é fácil. O Réveillon do ano passado foi a primeira vez que eu passei um Réveillon sóbrio. Excelente. Cada dia ano sóbrio mesmo. Que doideira. E além disso, o Breno era uma maconheiro, um brother, tá ligado? Eu não tenho vergonha de falar isso. É? Porque eu era um defensor desse processo, irmão. O Breno era um camarada que tinha receita médica e autorização da Anvisa, né? Diagnosticado com TDAH, e a maconha era o remédio. Não era uma bengala. Muleta. Que eu utilizava. E aí, Breno, até um pouco do meu lado também, pessoal. Você falou de atividade física. Ontem eu estava buscando algumas fotos nossas aqui da comunidade. Sim. E o Brenão, que pisou aqui pela primeira vez, pesava 100 quilos, brother. Tinha quantos quilinhos a mais? 20 quilos a mais, 20 quilos a mais, cara. 20 quilos a mais. Você buscou aqui, e o mérito, a gente gatilhou, mas o mérito, ele é todo seu. Você buscou uma transformação de qualidade de vida. Sim. Né? E eu tenho certeza que hoje você vive melhor, não só porque você saiu de todos esses vícios, mas que você hoje se sente provavelmente muito mais bem disposto no dia a dia, e isso vai te levar para uma produção maior. Com certeza. E isso vai ter impacto não só nos seus negócios, mas nas vidas todas que você emprega e que você ajuda a transformar. Então pense como esse benefício ele vai se multiplicar, né? E aí, em cima disso, até você foi uma grande inspiração para nós, que nós vamos fazer uma corrida. E eu vou estar lá correndo, minha primeira vez que eu vou correr 5 km. Pode ser que eu sofra um pouquinho. Para trazer o teu depoimento, e vamos combinar de você falar lá para a galera também, para trazer um pouco do seu depoimento e engajar em transformações para outras pessoas da comunidade que estão buscando isso também. Então isso é muito importante. E do meu lado pessoal, a atividade física, ela é um remédio para mim. Sim. Para diminuir um pouco o estresse e a ansiedade do dia a dia. Eu encontrei há 7 anos, durante uma crise de ansiedade, esse remédio na corrida. Para isso. Na corrida, cara. E me ajudou muito a sair de uma crise forte de ansiedade que eu tive há 7 anos. Então hoje, quando eu não corro, eu me sinto mais pesado, mais tenso. Então ela realmente é um remédio para mim. Então a gente vai trazer isso aí para nossa comunidade na segunda-feira. Vocês vão me ver correndo meus primeiros 5 km. Fico até imaginando como é que o menino vai ficar. Vai chamar por Deus e vai, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E uma coisa interessante também, Pedrão, porque até dentro do contexto que eu não vim buscar aqui, surgiu a partir daqui. Que foi o contexto da minha espiritualidade. É legal. Que foi o momento que eu não digo nem que eu me encontrei, né? Mas que eu fui resgatado pelo Espírito Santo, que foi o momento que eu realmente parei de fumar cannabis, de fumar maconha. E foi o momento que eu entendi que a vida é muito mais do que isso, né? Que nós temos como objetivo principal da vida servir,
que foi o que Jesus Cristo veio fazer aqui, serviu de maneira assertiva, né, e morreu na cruz com o objetivo de trazer essa graça imerecida. E ele me transformou, e aquela coisa assim, eu entendo que foi uma jornada, que ele foi me tirando os vícios um de cada vez, né, para poder me moldar e me transformar numa nova criatura. E hoje eu enxergo, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou estar falando de Cristo, vou estar falando que ele é o caminho, vou estar falando que ele é a verdade e a vida, vou estar falando que ele é o pão da vida, vou estar falando que ele é a porta, só através dele você vai ter a oportunidade de estar ao lado do Pai, porque eu entendi que isso hoje é meu propósito. Eu entendo Legal. que hoje meu objetivo de vida, inclusive, eu entendo inclusive nas empresas, quando eu tenho a oportunidade de estar fazendo um DDR, de estar fazendo um bate-papo, de estar fazendo um diálogo, eu vou estar falando de Deus, eu vou estar falando de Cristo, eu vou estar falando o quanto Cristo transformou a minha vida, o quanto ele me fez uma nova criatura. E quem sabe, aquilo que ele fez comigo, que o pessoal dizia que era, digamos assim, uma alma cebosa, que não tinha jeito. Menino, transformou, tá entendendo? Modificou. É isso aí. Tá entendendo? Então, imagina que um gatilho que você começa dentro de um processo de uma gestão empresarial, eu vim buscar um acolhimento dentro de um processo de gestão empresarial e aí começou a transformar a minha vida como um todo. E hoje eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus que me transformou numa nova criatura e eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade que ele me deu de enxergar a vida de uma outra forma completamente diferente do que eu enxergava antes. Entender o que é realmente prioridade. Família, E eu acho filhos, né? Viver bem com saúde. Exato. Eu não sabia o que era estar sóbrio, irmão. É. Eu fui descobrir o que é isso de um ano pra cá. Olha que doideira. Exatamente. E o que é legal, Brenão, independentemente da religião que a pessoa segue, é que tá muito em falta pessoas que estão trilham um caminho do bem, Sim. um caminho, como você falou, de servir, de apoiar, de ajudar o próximo. Isso está muito em falta em qualquer ambiente que a gente frequente, né? No mundo dos negócios, seja lá onde a gente estiver. Então, muito legal ver você trilhando esse caminho através da tua religião, da tua crença, mas um caminho de servir, um caminho de ajudar o próximo, né? Então isso tá muito em falta. O mundo, a percepção que eu tenho é que às vezes ele tá remando para um outro lugar que não é esse, e a gente ter cada pessoas como você fazendo esse bem, servindo, buscando um caminho correto, vai ajudar a gente a causar uma transformação melhor, sem nenhum romantismo aqui, sem querer ser piegas, mas é liderar pelo exemplo. Sim. É trazer, não só ficar falando, né? É falar, mas também executar. É falar e fazer. Antigamente eu dizia, muito em falta. Antigamente eu falava o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem Jesus. Tá entendendo? E aí a gente percebe que a palavra guia, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Entendeu? Então não adianta você faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não conecta mais. Não conecta, cara, mais. Não conecta. Então hoje eu me entendo que eu tenho que ser o exemplo. Não, pô, meu filho Começa em casa com os nossos filhos. Meu filho chegou pra mim e falou: meu pai, você é barril. Eu falei: qual foi, meu filho? Barril? Por que seu pai é barril? Pois é, meu pai, você era um maconheiro, comedor de água, e agora você é um cara que é cristão, entregue a Cristo. Eu falei: pra você ver, meu pai, o quanto o Cristo ele tem a oportunidade de modificar a vida das pessoas. Então, vamos estudar a palavra comigo, tá entendendo? E aí, então, olha a imagem que meu filho tinha de mim e a imagem que meu filho tem de mim hoje. Entendeu? Então, você que é pai, entende a importância disso? Com certeza. Qual era o exemplo que eu estava dando antes? Qual é o exemplo que eu dou hoje? Tá entendendo? Então, qual o legado que eu quero deixar? Tanto que o meu querido mudou. Antigamente, o meu querido podcast era uma oportunidade de bater um papo com pessoas legais sobre assuntos interessantes. Hoje não mais. Hoje é uma oportunidade de falar de gestão com propósito. E com certeza, se um pouquinho do que a gente falar aqui puder impactar você de alguma forma positiva, ou acrescentar você na sua vida de alguma forma, para mim eu estou satisfeito. É isso aí. Se eu puder acrescentar na vida de alguém de alguma forma, se aquilo que Cristo fez em mim ele puder fazer em você, é bênção. E se eu puder lhe ajudar de alguma forma, me diga como, quem sabe eu consiga lhe ajudar. Né? Talvez não, mas quem sabe. É uma oportunidade de compartilhar, estamos aqui para isso, para servir. Com certeza. E todo
expertise que você adquiriu? São quantos anos empreendendo, Brenão? Rapaz, eu estou agora aí, estava conversando sobre isso hoje no Uber que eu estava vindo para cá. 15 anos. Eu comecei a jornada empreendedora, digamos assim. A primeira empresa, a RM Mineração, surgiu em dezembro. A ideia surgiu em julho de 2010, mas a empresa surgiu em dezembro de 2010. Então agora, veja só, nós estamos agora esse ano fazendo aí 15 anos. Você tem muito para ensinar dentro da nossa comunidade, lá em Irecê, em comunidades regionais, comunidades locais. Tem muito a ensinar. A maioria dos empreendedores tem algumas carências que a gente nem imagina. Sim. Ou como você disse, não conhece alguns processos, algumas metodologias de gestão que são muito básicas. E são básicas para nós que estamos aqui dentro, talvez, de uma bolha. Sim, de um ecossistema mais específico. Que optam por permanecerem isoladas ainda. Eu brinco, são ermitões empresariais. São pessoas que querem estar lá, não querem viver esses ambientes novos. Não, eu fiz assim a vida toda, sempre deu certo. Sempre deu certo, tudo bem. É uma escolha. O mundo gira. Mas é uma escolha que pode te levar menos longe do que o lugar que você, Breno, que fez a escolha diferente, vai chegar certamente. Com certeza. Você e as pessoas que te cercam, as pessoas que estão junto contigo. Então, os ermitões empresariais, acho que você tem uma oportunidade de trazer todo esse método que você está aprendendo, os aprendizados, os insights aqui de gestão, de vendas, de marketing. Você consegue ser um mentor local, levar isso para a turma lá de Irecê e outras cidades ali próximas. Tem muito que dividir, que servir. Com certeza. As pessoas, não só com a sua trajetória empreendedora de 15 anos, mas também com toda a sua jornada de transformação, na verdade, que é dificílima. Com tudo aquilo que a gente está aprendendo, né, meu irmão? Porque eu acho que a vida é isso, é servir. Então, inclusive, ó, aproveitar que o Insight está surgindo aí, a Forja. A Forja. A Forja, que é o processo de mentoria de gestão empresarial. Ou seja, eu fui forjado dentro de um processo de dificuldades que às vezes você não precisa passar por toda essa dificuldade. Por quê? Porque Brenão está correndo atrás dos melhores players para aprender a melhor maneira e facilitar a sua vida. Belo nome, entendeu? Inclusive. Faz então, todo o que sentido. acontece? Ficou curioso? Manda um oi aqui que depois eu explico um pouquinho mais como é que funciona. Você pode ser um mentorado. Né? Estamos aqui juntos. Pedrão, muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade. Prazer é todo meu. De estar aqui compartilhando esse conhecimento que tange o processo de comunidades empresariais. E pode ter certeza, eu me sinto honrado em fazer parte dessa comunidade chamada Sales Elite, meu irmão. Obrigado. É isso aí. Eu espero, do fundo do coração, Brenão, que a gente continue junto por muito tempo aqui, não só na comunidade Sales Club, mas relação de amigo, relação de pessoas que aprendem umas com as outras. Acho que a convivência contigo, ela é muito, além de ser muito tranquila, muito fácil, é uma convivência que energiza, que nutre a gente com muitos insights, muitos aprendizados. Te agradeço muito por esse bate-papo, pelo convite. Tamo junto, meu querido. Obrigado, Falou, meu irmão. Brunão. Meu querido podcast, uma oportunidade de falar de gestão com propósito. Tamo junto.